Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Trago hoje uma mensagem para vocês maravilhosa no nosso desafio de leitura com o livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 25. Você que não está com a Bíblia na mão, já pega a sua Bíblia, já pega seu caderninho de anotação, suas canetas. E não esqueça, queridas, antes de nós começarmos, de você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e não esqueça também de compartilhar para todas as para todas as pessoas que você conhece, para os seus amigos, seus familiares. Mande essa palavra para eles, amém? Vamos falar hoje sobre a descendência de Abraão, outros descendentes de Abraão. Gênesis 25, capítulo 1, Gênesis, capítulo 25, versículo 1 fala assim: Abraão casou-se com outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu os seguintes filhos a Abraão: Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã foi o pai de Sebá e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram Assúreus e Letúcios e Leumeus. Os filhos de Midian foram Elfa, Eufer, Enoque, Abida, Elda, e todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para o seu filho com a sua concubina. E antes de morrer, separou-se de Isaque e mandou que fosse morar na terra do Oriente. Vamos lá falar agora sobre a morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna da Macpela, que fica ao leste de Manaré, no campo de Efron, que era filho de Zoar e Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daqueles que viviam e me ver. Vou falar agora dos descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão e de Agar, escravo da egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho. Em seguida veio Quedar, Abeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Edade, Tema, Juter, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael, e as suas torres e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu. Isso reuniu-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região e ficava em Evilã e Sur, ao leste do Egito, ao longe da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca, filho de Betuel, o irmão de Labão. Eles eram
arameus e morava na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, e ele o respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos, inimigos, uma será mais forte do que a outra, o mais velho será dominado pelo mais novo. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casco de pele. Não, desculpa, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, como uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Preste muita atenção, tá? Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais a Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Meu Deus, né? Como que alguém despreza algo tão especial assim por uma coisa tão banal, não é? Como que alguém despreza algo tão grandioso por algo tão sem sentido? E isso somente para matar a fome, uma coisa que ele poderia resolver de uma outra forma. Talvez se dedicando mais em cozinhar outras coisas, em buscar. Mas aquilo que ele viu ali naquele momento com os olhos dele, os olhos humanos e carnais, para ele valia muito mais a pena do que algo espiritual que existia para a vida dele, para o futuro dele, para a nação dele. Então ele faz essa troca. Presta muita atenção em algo que eu quero trazer para vocês agora nessa manhã. Como Isaque, ele é um homem do tipo de Cristo.
Ele teve atitudes de fidelidade para com sua esposa Rebeca, tipificando a igreja. E diante da esterilidade dela, ele não traiu ou a decepcionou, mas pela intercessão de Deus, recebeu a cura da esterilidade. E Rebeca deu frutos a ele, os frutos dela. Ela mesma gerou os frutos, com a ajuda de Deus. E isso fez com que o casamento dela fosse completo. E eu quero dizer para vocês, querida, que para que teu relacionamento ele seja completo, você precisa clamar a Deus para quebrar de você, para tirar de você a esterilidade que está se manifestando em você espiritualmente. Mas essa miséria, ela se quebra em uma vida espiritual diante de Deus. Quando você clama ao Senhor e pede a Deus para que quebre em você a esterilidade de gerar frutos de arrependimento, de gerar frutos de paz, de amor, frutos duradouros ao Senhor, de gerar filhos para Deus, filhos que permaneçam no reino de Deus. Quando você clama a Deus e pede para que Ele quebre esse tipo de esterilidade em você, Ele te ouve e Ele te ajuda com todo o coração. Porque a esterilidade, talvez que está em você, é aquilo que te impede de avançar. É aquilo que te impede de crescer na graça e no conhecimento. Às vezes a tua esterilidade é a falta de fé. Às vezes a tua esterilidade é o ciúme. Às vezes a tua esterilidade é a prisão, a opressão. Algo que deixa você sem controle. Algo que deixa você com dificuldades de entender a palavra de Deus, de entender o propósito ao qual você está agora. Agora, ao contrário de Isaac, o homem espiritual, o homem carnal, ele tipifica Esaú. Aquele homem que não dá valor à herança de Deus e não se importa com os valores espirituais. O que ele faz? Ele acaba negociando e vendendo o que Deus lhe deu por um preço miserável. E é claro, óbvio, que lá ele vai sofrer o juízo da morte por parte do Senhor. Amadas, o homem espiritual, tipificado em Jacó, ele tem a primogenitura de Deus garantida pela graça do nosso Senhor. E ele busca ver essa graça derramada em sua vida a qualquer preço. E eu quero que você anote no seu caderno algumas atitudes e realizações que você precisa ter a partir de hoje
que vão te ajudar nessa questão de você ser uma pessoa mais espiritual e aprender a manter em você aquilo que vale a pena e não acabar vendendo por qualquer preço que seja aquilo que o Senhor te deu de bom grado, com muito amor. E você vai aprender hoje, amém? A não negociar com porcos, com cães, a tua primogenitura, o teu direito de filha. A primeira coisa é: não venda, não negocie aquilo que é seu por direito. Você tem algo especial que Deus entregou nas tuas mãos, não tem? Não negocie isso com ninguém. Você precisa ter os seus momentos de amor, de dedicação, de relacionamento com Deus. Não venda os momentos que você tem com o Senhor por nada desse mundo. Não troque o teu relacionamento por uma noite de cinema, por uma visita, por um problema, por uma dificuldade. Não troque e não negocie aquilo que é um direito seu de filha, que é o direito de estar na presença do Pai. Não deixe que o inimigo roube isso de você, amém? Não deixe que o inimigo roube isso de você. A segunda coisa é: aprenda a dizer não. Quando você aprende a dizer não, você evita perdas desnecessárias. Porque muitas de nós acabamos perdendo os nossos relacionamentos com o Pai, os nossos direitos com o Pai, porque nós não sabemos dizer não. Não dá. Não é para mim. Eu não posso deixar de ir à casa do Senhor. Eu não posso tocar nisso que não é meu, que não me pertence. Eu não posso fazer isso que desagrada a Deus. A terceira coisa é: reconheça quais são os seus direitos. Você sabe qual é o teu direito de filha? Você sabe qual é o teu direito de mulher? Você sabe qual é o teu direito de esposa, o teu direito de mãe? Você precisa conhecer, porque se você não conhecer e você não tiver firme na tua mente, se você não estiver convicta daquele que é o seu direito, você vai acabar trocando por algo irrelevante, por algo supérfluo. E depois você vai se arrepender. Então busque mais do Senhor, conhecer mais os teus direitos de filha. Porque o Senhor, Ele deseja te honrar em todas as áreas da tua vida. A partir do momento que você tomar essa posição no mundo espiritual, a partir do momento que você tomar aquilo que é seu
de volta da mão do inimigo. Faça isso com atitudes espirituais. Amém? E essa foi a nossa palavra de hoje do livro de Gênesis, capítulo 25. Obrigada a todas vocês que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e não esqueça também de comentar aqui abaixo do vídeo o seu desafio cumprido, tá bom? Deus abençoe, fique todas com nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz esteja com todas vocês e até mais.